Irmãos, bom dia você que veio hoje aqui. Nós temos alojado nossos temas e os assuntos das nossas pregações, estudos e a palavra do Senhor em si, em torno do ambiente de João Batista. Não sei se os irmãos lembram da última pregação. A pregação foi quem vai e quem vem do deserto. Vimos que João veio pregando arrependimento do deserto, Elias fugiu para o deserto, Jesus foi tentado no deserto, mas desenvolveu-se todo o sermão de João Batista e Elias ali em torno das margens do Rio Jordão, toda a Galileia. Isso é muito impressionante, que aquela ligação, o link entre João e Jesus, permaneceu ainda por tempos e tempos, e Jesus ainda voltou a esse assunto. Nesta manhã nós vamos, numa breve explanação, lembrar em Mateus 11, quem quiser descer até Mateus 11, conferir na sua palavra, na sua Bíblia, que deve ter vindo contigo aqui nesta manhã. Jesus, ele ainda faz uma provocação a respeito de João à multidão. O assunto deveria ser levado, o assunto deveria ser ventilado, deveria ser exaustivamente falado por Jesus, para que soubessem que João teve um papel fundamental como o último dos profetas, e aí iniciava as boas novas. Nós vemos que Jesus começou a dizer à multidão, no versículo 7, o que eles tinham visto, o que eles foram ver no deserto, uma cana agitada pelo vento. O que vocês foram ver? E Jesus faz essa provocação para eles. Um homem ricamente vestido? Não foi isso. Então o que vocês foram ver? Um profeta? E Jesus responde: sim, muito mais que um profeta, porque a este a quem está escrito. Malaquias disse muito bem sobre João, anunciou João, e João veio. Mas Jesus agora, podemos dizer, nessa nova fase, ele ali presente, ele precisava deixar bem explícito às turbas, à população, às pessoas, que quem eram eles diante dos fatos. Os fatos aconteceram, os profetas anunciaram, João veio, Jesus lá estava nascido, o rei de Israel veio, as boas novas foram implantadas, mas quem eram as pessoas, o comportamento das pessoas, como eles estavam reagindo à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas então Jesus propõe uma parábola muito interessante, os meninos na praça. Vamos ler em Mateus 11, quem quiser depois conferir, Lucas capítulo 7, também o mesmo assunto. Mas no livro de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 12, e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? Disse Jesus. A quem assemelharei esta geração? Então Jesus disse: é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam com seus companheiros. E dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem:
tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Nós vemos aqui personagens da sabedoria justificada pelos seus filhos, e também vemos aqui os meninos na praça. Vemos João anunciando, vemos Jesus tomando conta da direção da palavra, anunciando a palavra dele. Amém? Podemos então, irmãos, ver que desde João acentuou-se na humanidade uma crítica do homem em relação às coisas do Senhor. E a crítica que nós vemos nos meninos da praça é não ter compreensão e sintonia com o que lhes era anunciado. E Jesus diz assemelhar no sentido de comparação. Jesus disse que essa geração é similar aos meninos dissimulados numa praça. Praça não é lugar de trabalho, é lugar público de espetáculos, de apresentações, de informação. Os meninos na praça assistiam espetáculos, mas não comungavam, não sensibilizavam com os gêneros das músicas e dos feitios. Estavam no espetáculo, mas não participavam do espetáculo. Os artistas não conseguiam ter os meninos no ritmo da música e nem no sentimento. Isto é, nem dançavam, nem choravam. Assim a geração depois que o Senhor veio, não que antes dele era diferente, mas agora a luz da informação na praça tinha raiado. Assim caminhavam as pessoas, e assim caminham as pessoas que hoje ouvem o Evangelho, como estivessem na praça. Ouvem a palavra, mas não sensibilizam em nada. A palavra é anunciada, mas nada faz mudar a displicência, o desleixo, o desinteresse. Lucas diz que os meninos chamam uns aos outros. Lucas 7,32. Os meninos eram companheiros uns dos outros, eles comunicavam entre si, como escreve Mateus. Tinham um comportamento comum na comunicação alheia ao espetáculo, concordavam entre si, mas não assimilavam a palavra. A informação principal da praça. Eram como os meninos problemáticos de hoje, crianças disléxicas, com déficit de atenção, relapso e, por fim, obstinados. Esta é a geração que Jesus diz. Uma geração inconclusiva, não acertam uma por não quererem e não dar atenção e nem crédito à mensagem da praça. João o Batista veio estranho, veio do deserto, como já vemos, veio vestido de peles de camelo, veio com batismo estranho, veio abstêmico, não bebia vinho, não comia pão, comiam tudo diferente dos demais. Ele exigia muito, exigia arrependimento, exigia contentar com o soldo, com o salário, falava em repartir com o necessitado e olhar a causa do próximo. Isso era muito inédito para eles, era também muito estranho, mas foi para esses meninos inconcebível compreender João. João foi bizarro para eles, até o ponto de achar e dizer que estava endemoniado. Esta era a dança deles, a dissimulação deles. Mas entanto depois veio Jesus. Nosso Senhor veio inteirado com os amigos dos meninos. Comia, bebia, ia nas festas
ia nas festas de casamento, nas festas religiosas, organizava e participava da Páscoa, viajava para Jerusalém e pelos confins, frequentava e garantia com os amigos e seus discípulos no templo, interferia no templo, coisa que João não fez, pescava junto, ia nas pescarias, mesmo que fosse para acompanhar, puxava a conversa com qualquer um, qualquer assunto, resolvia problemas, fazia milagres e sinais, comia na casa dos fariseus, dos ricos e influentes, Mateus e Zaqueu. Jesus se misturou e se inteirou-se com todos, não tinha preconceito, não era separado. Pecadores, pobres, prostitutas, avarentos, religiosos, todos estavam no meio de Jesus. Ele ia de encontro a todos, mas aí chegaram a uma conclusão a respeito do que viam em Jesus. Achavam que Jesus era um bon vivant, que é uma expressão francesa de um boa vida, de um relacionado. Diziam que ele era glutão, comilão, dizia que ele era um beberrão, que bebia muito de tudo, amigo dos ricos e influentes, pecadores e publicanos. Jesus se inteirou com todos os amigos da praça, mas aí, então agora iam dar ouvido a ele, porque ele chegou junto com eles e se fez no meio deles. Mas uma grande notícia, veja, nenhum dos dois conseguiu ganhar os meninos da praça, não ganhou a atenção das praças, qualquer que fosse a entoação de um mesmo tema, eles não entendiam, concluíam da maneira que queriam ver, porque estavam duros e certos no seu divertimento. Esta é a geração da indiferença, esta é a geração que não presta atenção no que está acontecendo no meio deles. Na praça, meus irmãos, tocava a flauta com alegria. Na praça, meus irmãos, com a alegria de um casamento, das bodas, e não se importaram. Era toque de flauta de alegria, de umas bodas de nascimento de alegria. Na praça também, irmãos, tocou marchas fúnebres. Ninguém chorou a perda, não se portaram com o toque da morte, nem da alegria, nem da tristeza, nem da alegria do nascimento de um casamento, nem do clamor da morte de um martírio. Nada sensibilizava os meninos da praça. Foram insuficientes para entender que os meninos deviam ser participantes da alegria e da tristeza. Geração que não se alegra com as boas novas da salvação. Geração que não tem prazer em ouvir as boas novas da salvação. Geração que não se entristece por causa dos seus pecados e das suas culpas quando é tocado para eles. Geração que não tem alegria quando é tocado a ele a música das boas novas, da alegria, da salvação. Essa geração mística, essa geração inerte à pregação do Evangelho, não modifica o comportamento nem pela pregação da alegria das boas novas e nem pela pregação do temor da perdição eterna, da morte e do pecado. Indiferença, rejeição ao Evangelho, ao que reina na geração desde o tempo de Jesus. Como não deram ouvidos à pregação de João, não deram ouvidos à pregação de Jesus, não deram ouvido à pregação dos apóstolos, bem certo que não darão ouvido à pregação nos dias de hoje, sobre a volta do nosso Senhor Jesus. Essa geração perdida, essa geração que não tem ouvidos. Por isso Jesus termina dizendo, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Olha, irmãos, o baluarte da alavancagem da proclamação do Evangelho resta um pequeno rebanho. Há um povo que ouviu e deu atenção ao canto da alegria e ao canto da tristeza. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que Deus nos dê a paz dessa informação, que não nos comportamos como os meninos da praça, mas nos comportamos como filhos de Deus, que sabem a mensagem do Evangelho, que esperam no Senhor. Amém. Um bom dia a todos nós. Amém, irmãos. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário ao monte. Sim, na cruz
descansar.